pessoal, estaremos estudando Antigo Testamento. Serão 4 aulas, quando abordaremos os 39 livros que formam a primeira parte da Bíblia, Bíblia hebraica, Bíblia judaica ou comumente chamada de Antigo Testamento. Você pode observar nessa imagem que nós temos a Bíblia completa. São 31.105 versículos, 1.189 capítulos, distribuídos em 2 partes. A primeira parte, à esquerda, é a primeira divisão, Bíblia hebraica. A segunda divisão, à sua direita, a Bíblia grega. A primeira parte, 39 livros, escritos em hebraico e algumas partes em aramaico. E a segunda parte, totalmente em grego, pelo menos as versões que chegaram até nós, as traduções que chegaram até nós, apenas manuscritos em grego. E então observe na primeira parte que temos o Pentateuco, 5 livros, que é o que nós vamos iniciar hoje. A nossa primeira aula será sobre o Pentateuco, ou Torá. Depois vem 12 livros que formam livros históricos. Depois mais 5 livros, livros poéticos. E depois mais 17 livros que são chamados, alguns chamam de os 5 primeiros de livros profetas maiores e os outros 12 profetas menores ou os 12 profetas. Aqui nessa imagem você tem 17 livros divididos em 3 partes, pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. E o Novo Testamento, 4 evangelhos, um livro histórico que é Atos, cartas paulinas 13, cartas gerais 8, ao todo 21 cartas, e o Antigo Testamento, o Apocalipse, um livro. Mas vamos nos focar, então vamos focar na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Só que uma observação, você não pode enxergar a Bíblia como uma parte mais importante que a outra, não existe isso. Esse rótulo Antigo Testamento é um rótulo que foi dado posteriormente na história da igreja. O que na verdade existe são 66 livros inspirados, 66 livros com a mesma autoridade, 66 livros que não podem ser separados. Você não pode estudar um e desprezar o outro. Toda a escritura é divinamente inspirada e quando Paulo disse isso a Timóteo, ele estava se referindo à primeira parte da Bíblia. E depois o complemento é a doutrina dos apóstolos. Então enxerga a Bíblia como um todo, enxerga a Bíblia como uma totalidade de 66 livros e você não pode colocar como normalmente se faz, o Novo Testamento substitui o Antigo. Não, o Novo Testamento complementa o Antigo. A aliança de Cristo substitui a aliança mosaica na questão cerimonial, mas o Novo Testamento, como chamamos, a segunda parte da Bíblia, complementa a primeira e um não vive sem o outro. Nessa imagem que você está vendo, é algo que interessante, é tipo assim, tem a abreviatura do livro, tem quantos capítulos, quantos versículos, e aí você pode ver aquilo que eu já citei, né? Em rosa a lei, ou Torá, ou Pentateuco, depois em vermelho os 12 livros históricos, depois em verde claro os poéticos, depois os verde escuro já os profetas maiores e em amarelinho os 12 profetas. Então esse quadro aí deixa bem esmiuçado aí como é que se divide os livros da Bíblia. Só para sua curiosidade, a Bíblia judaica ela possui os 39 livros que nós temos, são os mesmos livros que nós aceitamos, nós evangélicos aceitamos, e a Bíblia judaica contém. A divisão é que é diferente. Você pode ver aqui, a primeira parte na imagem é a Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem o Neviim, que são os profetas, e nos profetas entram o que nós chamamos históricos. Josué, Juízes, Samuel, Reis, aí os proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. E o Ketuvim, que são os escritos posteriores que foram reunidos ao Tanar. Tanar é a abreviatura de Torá, Neviim e Ketuvim.
e os Ketuvim, ou seja, o último bloco da Bíblia judaica, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Crônicas. Então, se você adquirir uma Bíblia judaica, não se assuste, porque você vai ter dificuldade de achar os livros, porque ele segue uma sequência diferente daquilo que nós seguimos, mas o conteúdo é o mesmo. Bem, vamos mudar agora, vamos passar para o Pentateuco. O que é Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa primeira aula vamos dedicar ao Pentateuco. Então, Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Então, esses 50 minutos aqui nós vamos passar falando juntos desses livros. Bom, a palavra Pentateuco, ela é uma palavra grega, de origem grega, que vem de pente, 5, e teuco era o estojo para guardar o papiro. Lembrando que no documento original era papiro ou pergaminho. Hoje nós temos uma Bíblia de fácil manuseio, super fina, 66 livros, cabe até no celular, mas antigamente eram rolos de 9 metros, por exemplo. Dizem que, segundo informações que a gente tem, 9 metros cabia o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia cabia num pergaminho, num papiro de 9 metros. Então imagina você colocar toda a Bíblia em pergaminho e carregar para o culto. Você teria que ir colocar num caminhão, numa caçamba, e para manusear seria outro rolo, né? Então nós temos muitas facilidades hoje, que é a Bíblia, papel impresso, papel Bíblia, e ainda celular, ou de uma forma assim, eletrônica. Então, Pentateuco é um termo grego aplicado aos 5 livros de Moisés. Os livros antigos eram escritos em rolos, geralmente de 9 metros de comprimento, como eu já disse. Mais ou menos o tamanho necessário para acomodar o texto. Recebem na Bíblia o nome de a lei, o livro de Moisés. Lembra que o que Abraão disse para o rico, naquela história do rico e Lázaro? Olha, lá já estão Moisés e os profetas. E está se referindo não a Moisés, mas aos livros escritos por Moisés, e profetas seria o segundo bloco da Bíblia judaica, livros proféticos. Recebe na Bíblia então o nome de lei, livro de Moisés, livro da lei de Deus, e os judeus conhecem esses 5 livros como Torá. Torá, que significa ensino, ensinamento. Ok, então nós vamos agora iniciar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. É uma riqueza. Estudar Gênesis é o início de muitas doutrinas, há muita informação, há profecias messiânicas, a origem de Israel e outros assuntos fantásticos. Então, Gênesis é muito farto de informação. Toda a Bíblia possui muita informação, mas Gênesis ele se sobressai. Então nós temos em Gênesis, primeiramente, a história da criação. Você tem na tela aí, história da criação, primeiro do universo e depois do ser humano. Do homem, Adão e Eva, e toda a continuidade, né, da raça humana. Então a Bíblia deixa bem claro que Deus foi quem criou, foi Deus quem criou o ser humano. Isso fica bem claro. Então, Gênesis, ele aborda a história da criação, primeiro do universo e depois do ser humano. Há muitas teorias sobre a origem do universo, até mesmo sobre os primeiros versículos de Gênesis, mas eu creio da forma mais simples possível. No princípio, criou Deus os céus e a terra, tudo foi criado. É como se fosse um documentário, um documentário relatado. Então, primeiro versículo, tudo foi criado, menos a vida, menos o ser humano, menos o ser vivo. A partir do segundo versículo, o foco do documentário é o planeta. Um planeta escuro, por uma atmosfera densa, onde não penetrava a luz do sol, e coberto de águas. E a terra embaixo das águas, e sem vida.
E a partir daí Deus começa a agir para gerar vida e transformar naquele caos em Éden. Ou seja, o relato, na minha ótica, na minha forma de ver e de outros estudiosos, os 7 dias que correspondem às 7 etapas da criação, não estou falando da criação do universo, mas da criação, de como o planeta se transformou num Éden. Então nós temos o primeiro dia, o segundo até o 7º, quando Deus concluiu a sua obra, e o Éden estava formado com o ser humano vivendo lá. Tá? Então a partir do versículo 2 nós temos 7 etapas em que o planeta se transforma em um Éden. Ou seja, o caos se transforma em um paraíso com a presença do Espírito de Deus. Então isso tudo é relatado no primeiro capítulo de Gênesis. E aí depois nós temos a história da queda. Isso deixa bem claro por que algo tão lindo ficou tão feio. Por que algo tão perfeito se tornou tão... Não é tão, mas há tanta imperfeição na perfeição. Deus falhou, Deus é imperfeito. Não, a Bíblia deixa bem claro que o que Deus criou foi bom, mas o que se tornou não foi tão bom assim. E a gente percebe que o que não é bom na criação é o próprio ser humano. Ele é o agente de maldades, agente de destruição, e ele que deveria cuidar do Éden, e o Éden está praticamente largado. Então a queda gerou inúmeras consequências negativas, tanto para o ser humano como para a própria natureza. Hoje não vivemos o Éden, nós vivemos a geografia do Éden, que era aqui, né? A geografia do Éden, mas a situação edênica não. E aqui está explicando nos capítulos seguintes, já explica o que aconteceu. Então houve a tentação, a queda, as consequências e a primeira profecia messiânica. Então você olha na sua Bíblia, Gênesis 3,15. É a primeira profecia messiânica mostrando que da mulher viria aquele que pisaria a serpente, que até agora não falou em diabo. Posteriormente nós vamos percebendo que a antiga serpente é o próprio Satanás. Mas aqui não está claro isso. No início não está tão claro. Tá? Então a teologia bíblica de Gênesis não deixa tão claro a existência de Satanás, mas depois o resto da revelação deixa bem claro. Aí nós temos a história de Caim e Abel. Veja, tudo relacionado com Gênesis 3,15. Da semente da mulher viria quem pisaria a cabeça da serpente. E quem restauraria todas as coisas. Essa promessa foi feita no Éden. Então a gente percebe que sempre houve uma família que recebeu essa promessa e era a continuidade dessa promessa. Então Deus, através de uma descendência fiel, dessa descendência viria o Messias. A história bíblica, na verdade, é a história da família do Messias. Então, se a gente analisar todo o Antigo Testamento, é como que de Adão e Eva chegou até o Senhor Jesus Cristo.